E só retomando que em Apocalipse 12 a gente viu que teve aquela guerra, aquela mulher, né, diante do dragão. Nós vimos ali que tem Maria, ali tem toda a história realmente da humanidade num só versículo, assim, né, vai correndo assim o versículo, você vai entendendo, né, fala de Israel também no fim dos tempos, fala desde o Éden até o Apocalipse. É tremendo essa janela, né, esse álbum de fotografias que Judas abriu para nós, né? O Senhor usou a vida dele para abrir para nós, para trazer muitas revelações. Os avisos para os últimos dias, que os últimos dias não é o final dos tempos, mas os últimos dias, né, da igreja aqui na terra, antes do arrebatamento. E nós vimos também que arrebatamento é uma questão de postura, de você estar posicionado. Não Jesus, quando voltar, não vai ser para levar a todos, né? Ele vai levar quem estiver posicionado. Não é quem quer, né? É quem estiver alinhado mesmo com a vontade de Deus. E é muito bom, né, quando a gente está assim na presença do Senhor, aos pés de Jesus, ouvindo a palavra e cantando louvores e reunidos em oração, porque isso é agradável ao Senhor. E é isso que o Senhor teve anjo que se rebelou e foi expulso. E teve uma categoria que teve um pecado inconcebível. No versículo 6 fala assim, ó: quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, nós vimos ali, quando nós vemos Apocalipse 12, o primeiro pecado, né? O primeiro pecado foi Satanás que cometeu. E foi a rebelião. E aquela rebelião, lá em Apocalipse 12, fala, né, que ele arrastou um terço, né, das estrelas lá com ele, que são os anjos que agora são demônios, né? Então, na carta de Judas aqui agora fala que tem um grupo de anjos caídos, demônios, que não estão liberados. Eles estão presos em correntes até que Deus determine o tempo deles serem liberados. Em Apocalipse 9, você pode deixar anotado, depois você lê. Lá está falando desses demônios que estão presos. Ali vai estar falando que eles têm um chefe. E isso, né, essa questão deles terem um chefe mostra mais uma vez como Satanás é imitador de Deus. Ele imita tudo, até a hierarquia de Deus ele quer imitar. Porque na hierarquia de Deus nós temos querubins, serafins, arcanjos, anjos. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E tem a Trindade maligna, que é a trindade satânica. E ele tem o dragão, o anticristo e o falso profeta. E o dragão que coordena, que lidera tudo isso. Tá? Então, nessa hierarquia, nós temos anjos que foram lançados na terra e estão aí atuando. Tem anjos que ficam aí, anjos, né, assim, demônios, tá, gente? Quando eu falo anjos aqui, eu tô falando de anjos caídos, que caíram, tá? Então, eles estão aí atuando, são os demônios. E tem esses que foram presos. E aqui a Bíblia fala que eles têm um chefe. E a terra vive hoje. O ai que a terra vive hoje é por causa do agir desses demônios. De tão violentos que eles são. De tão terríveis que eles são. Jesus, ele veio para destruir as obras do inimigo. E nós temos que colocar isso em ação através do nome de Jesus, do sangue de Jesus, não é isso? Não é a arma poderosa que a gente tem? O sangue de Jesus e o nome de Jesus? Ele não deu para nós poder e autoridade, né? Ele falou, eu dou para vocês. Aquilo que eu recebi, eu dou para vocês. Poder e autoridade. Vai, anuncia, prega a palavra, liberta os cativos, curai os enfermos, vocês vão fazer obra maior do que a que eu fiz. Foi isso que ele falou, né? Então Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele tem um reino. E nós, os filhos do Senhor, nós somos responsáveis por implantar o reino dele aqui na terra. Quando nós não implantamos o reino de Jesus aqui na terra, Satanás implanta o dele. Quando nós não implantamos o reino da luz,
Satanás implanta o reino das trevas. Então, é nossa responsabilidade, tá? Começa pela nossa casa, nossa vida pessoal, aí vai para nossa casa, nossa família, nosso trabalho, escola. Satanás, né? Jesus falou que ele é o Deus desse século. Jesus falou, ele é o príncipe. Ele é deusinho, mas é príncipe aqui nessa terra. Então ele tem como atingir a gente. Ele tem. Não pensa você, não, ele é derrotado. Ele é derrotado, mas enquanto a gente vive, essa luta é real e a gente tem que se esquivar, lutar, fugir dele, né? O Senhor já nos fez mais que vencedores? Fez. Sobre a morte, né? No Senhor a gente triunfou em vitória porque a gente tem salvação, a gente tem a promessa da eternidade, mas tudo isso é uma luta, a gente tem que permanecer, porque senão a gente não vence. E por isso que ele quer enganar, ele quer causar confusão para nós, né? Ele quer trazer muito engano, para poder enganar até a gente, né? Os eleitos, se possível fosse, né? Jesus também disse isso. Então, Satanás, ele tem como nos atingir. Então, nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. Ficar falando, não, diabo, o quê? Falar de diabo nada, o diabo está derrotado. Está derrotado, mas nós temos ele aí enquanto estamos vivos nessa vida, ok? Então, é isso que acontece. Então, Apocalipse 9, né, e Gênesis 6, nós temos uma situação com esses anjos, tá? Lá em Apocalipse 9, em Gênesis 6, né? Ali tem uma história que uma vez até o irmão perguntou para mim e hoje nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Ali conta uma história que as filhas dos homens tiveram relação com os filhos dos homens. Os filhos de Deus, tá? Gênesis 6, ali conta uma história. E existe muita coisa que se diz a respeito dessa passagem, gente. Tem muita coisa e a gente, né, ouve uma coisa, ouve outra e nada, na verdade, contradiz muito a outra. Mas tem dois pontos que é muito importante a gente ver. Um que é bem não e outro o bem mais provável, tá? Então, nós vamos ver isso assim, eu busquei bastante, tá? Eu pesquisei bastante para poder trazer essa palavra aqui, porque é uma palavra também assim, daquelas que a gente tem que... Não tem problema discordar dela, porque não vai tirar nossa salvação, tá? Essa posição. Porém, é uma coisa muito importante que a gente também tem que analisar, né? Deus deu inteligência pra gente pensar, né? Então, nós vamos ver aqui o que dizem e o que a Bíblia mostra. O que a Bíblia sinaliza para que a gente possa entender, para abrir o nosso entendimento. Primeiro grupo de pessoas acreditam que os demônios, né, que os nefilins ali, aquela situação que aconteceu, depois você lê, tá, Amanda, para você entender melhor. Eles acreditam, ali, né, tinha aqueles gigantes, aquelas pessoas fortes, né, e eles eram, assim, bem diferentes e as pessoas achavam que, né, existe um grupo que acha isso, que demônio se materializou e vieram ter relação sexual com as mulheres. Então que essas criaturas, esses nefilins, esses gigantes da terra, esse povo, todos os eus lá, heteus, cananeus, heveus, né, todos os eus lá, eles eram descendentes aqui dos demônios. Mas, a gente vai explicar isso. Existe outro grupo de pessoas que acreditam, e eu estou dentro desse grupo aqui, né, que não tem como eles se materializarem e ter sêmen. Porque Satanás, ele não tem este poder. Ele não tem. Oh, meu Deus, isso é tremendo. As pessoas, elas podem ser tocadas. Elas podem ter sensações. Devido à influência, aquele cercar. Isso tem, porque a gente entende bem disso quando a gente tem batalha espiritual. É tão real, não é? Eu sei, eu já tive experiências também de tocar, né? É concreto, é real. E desde os tempos antigos, né? Assim, o processo da concepção do anticristo também, tá? Ele vai ser assim, gente. Um homem possesso, vai ser assim. Um homem possesso por Satanás, ele vai se relacionar com uma mulher e ela vai conceber essa criança que vai ser o anticristo. Agora preste bem atenção.
Desde os tempos antigos, quando você assiste, né, a história das civilizações, do mundo antigo, você vai ver que existem rituais com prostitutas cultuais. A Bíblia também mostra isso. Deus não escondeu isso da gente. E aquelas prostitutas cultuais vão para o templo e ali, gente, é assim, coisa de satanista, né? Isso existe até hoje, tá? Se você for assistir, eu não recomendo que vá, só se você tiver muita estrutura, mas isso acontece até hoje. Tem muito ritual satânico, onde as pessoas ali vai e incorpora, entendeu? O homem e a mulher incorporados, abre o corpo, abre a mente, abre tudo para Satanás, chama as trevas mesmo, abre aquela influência maligna, e são possessos de demônios e tem relações. Só que não é o demônio que faz, é o ser humano, é um homem, né, que vai ali engravida a mulher. E o que eles fazem? Eles matam, eles sacrificam essas crianças, às vezes dentro no ventre mesmo, abortando, ou quando nasce, recém-nascido ainda, sacrifica, né, para os deuses, né? Então, na concepção do anticristo também vai ter um sacerdote principal, possesso, um homem e uma mulher que vão conceber uma criança, tá? E muita gente nessa hora pensa assim: mas criança é inocente, criança não tem pecado, que culpa tem essa criança, né? Tudo bem, você pode ter certeza que Deus, né? Deus é tremendo. Enquanto ele é criança, ele vai ter a visitação do Senhor, com certeza. Olha, eu escutei uma coisa tão linda num dos estudos que a gente fez, que é uma coisa assim libertadora. Toda criança que nasce, toda criança que nasce, toda, você também, quando nasceu, foi visitado pelo Senhor. O Senhor visita todas as crianças. O Senhor visita, é uma coisa linda isso. O Senhor vai de encontro a todas as crianças. E aí, para você entender o que acontece nesse processo, que nem do anticristo também, ele vai ser visitado pelo Senhor, porque ele não é diferente, não vai ser diferente, né, enquanto está aqui na Terra. Tem um filme que chama O Advogado do Diabo. O nome é meio assustador, mas é um filme muito interessante, porque quando a gente assiste esse filme, a gente consegue entender como que vai ser essa mudança, esse processo de escolha, de ter o livre-arbítrio, tá? É com Kenny Rivers, e tem um outro ator muito famoso no filme, mas eu esqueci o nome dele agora. É O Advogado do Diabo. Quando essa criança, né, essa criança que vai ser concebida se tornar adulto, ele vai ter a oportunidade de escolher, e a escolha, né, será dele, entendeu? Ele não nasceu para perdição, a escolha é dele. É que nem aconteceu com Judas. A gente pensa, né, Judas, mas Judas, gente, ele foi Judas porque ele quis. Poderia ter sido Pedro, Tiago, João, Antônio, José, Maria, qualquer um que tivesse ali. Poderia ser outro que tivesse próximo a Jesus, não precisava ser ele, com o nome, né, Judas. Ele que escolheu, foi ele que se corrompeu. Jesus deu muitas oportunidades para Judas se arrepender. No cenáculo, no Getsemane, na hora que ele beijou. Mas ele escolheu trair. Foi ele que escolheu. Mesmo tendo todas as oportunidades. E assim também vai ser com o anticristo. Então você pode ter certeza. Essa criança vai nascer. Ela é inocente. Mas ela vai ser visitada. Mas a escolha vai ser dele. Tá? Então, o que fica claro, né, pra gente aqui, e evidente, é que esses demônios possuíram esses homens e houve esse pecado, gerando alguns povos, né, lá, cananeus, heveus, heteus e mais um monte de eus, e os povos que foram sempre contra Deus, foram sempre anti-Deus. Então, que pecado foi esse que esses anjos cometeram? Aqui está a resposta. Esse é um grande mistério, nós só vamos saber disso na eternidade, e por mais que a gente fique aqui pensando, mas será que foi isso, será que foi aquilo? Uma coisa a gente sabe, Satanás não tem poder para poder reproduzir, tá? Porque esse poder de ser fecundo é só nosso, é o homem e a mulher.
Isso é um poder, é uma bênção, né? O poder de procriar, multiplicar é só nosso. O diabo não pode. Se ele tivesse poder de multiplicar, ele ia multiplicar demônios. Porque ele precisa de demônios. Com os anjos que ele caiu, ele está até hoje. Ele não multiplicou nada. Né? Ainda tem os que estão amarrados, ainda perdeu uma parte que foi preso. Né? Então nunca esqueça isso. Criador é somente Deus. Se a gente achar que demônios teve filho com essas mulheres, é a mesma coisa da gente dizer que Satanás tem poder de criar vida. E ele não tem, ok? Então, esse grupo nós estamos fora. Agora o outro a gente tem que pensar que realmente é o que mais se alinha, né? Sobre as pessoas estarem possessas, terem relacionamento e realmente vem uma influência. Vem um tocar, vem um agir, muita coisa é transferida nisso, né? Então, esse privilégio de multiplicar Deus deu para nós podemos multiplicar com o mesmo número de demônios que Satanás desceu, ele está até hoje, não tem baixa porque demônio não morre, é espírito, e aqui a gente já vê, quando a gente for orar, expulsando demônios, isso aqui já é um ensino, tá? É uma coisa bem forte, porque a gente não, né? Deus destrói esse demônio, né? Não vai destruir, assim, não é agora o momento de destruir. Agora a gente pode mandar amarrar, mandar fogo, afastar, cegar eles. Tem umas passagens aqui que a gente vai ler que é maravilhoso, que a gente pode fazer com um demônio, mas matar já, sabe? Não tem baixa nesse, né? A gente ora errado por ignorância, né? Então, demônios, né, não morrem, eles são espírito, mas são poucos diante dos milhares e milhares e das miríades, né, de anjos que o Senhor tem. A Bíblia diz isso, maior é o número dos que estão por nós do que os que são contra nós. Então, respondida essa questão, né, Milton, né, respondida a questão do, né, não existe assim a certeza ainda. Nós vamos perguntar para Jesus, mas está dentro. Crer nisso daqui e ninguém vai perder salvação por isso, então tudo bem, tá? O que a gente tem que saber isso foi uma abominação, esses demônios possuírem, né, as pessoas com intuito, né, com a intenção de ter uma geração pervertida, porque era isso que eles queriam, uma geração totalmente contra Deus. As mulheres iam criar os filhos já para negar a Deus, já desde pequenininhos. Então aqui nós temos uma questão, né? Essa questão aqui é diferente, tá? Tá tudo bem não concordar com ela. Não mexe com a salvação. O que é importante nessa questão é saber que Deus não gostou. Deus não aprovou isso. Aliás, Deus abominou. Tanto que prendeu esses demônios. Quando viu a intenção deles, né, de reproduzir ali algo que a terra ainda, que eles são demônios destruidores. Lá em Apocalipse 9, fala que eles são estrelas, né, que caíram na terra, e tem um deles que caiu no abismo. Esse daí tem a chave, ele inaugurou o abismo, ele ficou lá no abismo, e eles são demônios muito violentos, então eles foram lançados lá, para ficar lá com esses demônios, né? Se você, eu acho isso forte, se você quando liga a televisão, vê aquelas notícias horríveis que não consegue nem assistir, você fala, meu Deus, quanto agir das trevas, quanta opressão, você vê aqueles bailes terríveis, aquelas coisas horríveis acontecendo, quanto ajuntamento, quanta coisa maligna, quanto assassinato, quanta violência dentro dos lares, irmãos, meu Deus do céu! É terrível. Se você, assim como eu, já acha isso terrível, isso já é terrível, eles estão presos. Você imagina quando eles forem soltos? Como que vai ser? Né? Então não é nada comparado. O que nós vemos hoje, por pior que seja, não é nada comparado com o que esses demônios vão fazer quando eles forem soltos lá na grande tribulação, tá? Por enquanto é só influência, né? Vai ser destruição em todos os níveis, emocional, espiritual, familiar, saúde, finanças, perturbação, né? Vai ser as mesmas coisas lá
que foi na praga do Egito. Acaba uma, começa a outra, vai ter dor de tormento, muita perversão sexual, engano em alto nível, um tempo terrível. E ainda no versículo 6 fala assim: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo daquele grande dia. E o que é esse estado original? Eles foram criados para adorar a Deus, tá? Os anjos foram criados para adorar a Deus, para viverem na glória. Eles não foram criados para viver em escuridão. Olha que coisa. E trevas, né? Esse era o estado original deles. Primeiro lá na glória, mas aí eles se rebelaram, eles abandonaram o seu domicílio. Qual era o domicílio deles? O lugar deles era o céu. Mas eles foram expulsos. Então é isso que está falando aqui, tá? Ok? Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, tá vendo como que Sodoma e Gomorra e as cidadezinhas ao redor se entregaram à prostituição como aqueles. Eles eram anjos que prostituíam, estão vendo? Seguindo após a carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui nesse versículo fala da grande perversão sexual. Então a conclusão é que esses demônios, quando liberados, as coisas vão ficar muito pior do que já é. E você vê o nível que era Sodoma e Gomorra, né? Hoje, o que nós vemos de perversão é em todos os níveis, né? Eu falei outro dia sobre a questão dos pais precisar ensinar para as crianças, né? O menino é menino, menina é menina, né? É difícil isso. É uma atmosfera muito maligna, né? Terrível isso nos dias de hoje. Né? Muito forte. Versículo 8 diz assim: ora, estes, tá? Da mesma sorte, são iguais, no mesmo nível, na mesma atmosfera, né? Quais sonhadores alucinados. Não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Olha só, vamos ler de novo? Eu vou ler desde o 6, tá? E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. 7. Como Sodoma e Gomorra, também passaram pelo juízo, né? E as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles anjos, seguindo após a carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes aqui é o povo de Sodoma e Gomorra, tá? Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminaram a carne, como também rejeitaram o governo e difamaram autoridades superiores. Olha, é isso que... né, eu falei rapidamente da outra vez, mas quero falar agora um pouquinho mais profundo. De onde que vem tanta rebelião? De onde que vem tanta rebelião, gente? De demônios. Lá no céu, eles não respeitaram, lá no céu, diante de Deus, eles não respeitaram a autoridade de Deus. Porque não foi só Satanás. Aqueles anjos inclinaram, ele conseguiu arrastar com ele, né, o sedutor, mas eles inclinaram, foi escolha deles. Eles inclinaram o coração para a maldade, para poder se rebelar contra Deus. Eles não respeitaram a autoridade de Deus. Eles colocaram no coração dos homens essa rebelião. Essa rebeldia que a gente vê hoje, né, estava no coração deles. O que Deus tinha criado era puro. Quem que foi tentar lá no Éden? Foi o diabo, não foi? Então é assim que ele intenta no nosso coração, ó, cuidado com o coração, cuidado, né? Eles não tiveram respeito algum com a autoridade máxima de Deus. Tudo que eles fazem é para destruir, tudo o que Deus faz. Então todo ato de rebeldia, todo ato de rebelião, ó, é do cão. Isso é do capeta, é de verdade do diabo, tá? Quando você vê isso, foge disso. Se você identificar dentro de você isso, foge disso.
Aqui no versículo 9, contudo, olha só, aí ele abre, né? O alvo tá que tá. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui nós temos outro ensino quando nós vamos repreender demônios. O Senhor te repreenda, Satanás. Né? Não, tem coisa que o Senhor te repreenda. Os anjos de Deus eles têm rebeldia nem superioridade. Miguel, gente, era um arcanjo. Era Miguel, aquele anjão que a gente conhece, né? Que está na Bíblia. Por muitas vezes a Bíblia fala que ele esteve aqui na terra, né? Ele age aqui, guerreando guerras grandes, batalhas incríveis. Era Miguel. Você acha que ele não podia aproveitar para dar uma guerrear assim na carne com o Satanás? Não, ele não ousou, não tem no coração dos anjos do Senhor, não tem rebeldia, não tem isso, né? Isso o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir, e não se atreveu, ele falou: o quê? Né? Repreender, fazer isso daqui, que o Senhor te repreenda. O Senhor é a causa, né? A causa do Senhor. Uau! E aqui, nessa palavra, Jesus nos mostra uma coisa que a gente banaliza. A gente banaliza e nós vamos, a partir de agora, em nome de Jesus, valorizar. Nós precisamos valorizar o poder a nós concedido. Nós temos o poder para poder dizer: sai em nome de Jesus. Miguel não tinha. Miguel não tinha. Miguel disse: o Senhor o repreenda. Nós temos, olha a arma que nós temos. Quando nós falamos: sai em nome de Jesus, porque a nós foi dado poder e autoridade para usar. Isso aqui os anjos não têm. Quando nós vemos aqui Miguel, um anjo que está no céu, em santidade, diante do trono de Deus, lá do ladinho de Gabriel, né? Miguel está sempre lá com ele. Eles são os que a gente sabe o nome, tá? Mas todos devem ter nome, com certeza. Né? O Senhor quer nos dar essa consciência, que a partir de hoje isso faça diferença na nossa vida e nos leve a viver, caminhar um nível mais alto. Olha só, o Senhor está dizendo aqui assim o seguinte: valorize o que eu dei a vocês. Quando eu designei a vocês poder e autoridade, lá em Mateus 28, 18 ao 20, que está isso, é para vocês entenderem que como Zorobabel. Depois você lê sobre Zorobabel em Ageu 2, 23. Tá? E procura também estudar um pouquinho quem foi Zorobabel, é muito interessante. Mas eu vou resumir, né, que Zorobabel ele recebeu um anel de selar. O anel de selar era um anel do rei, com as iniciais do rei. E só quem era filho podia receber esse anel. E com esse anel era que nem ter a senha do cartão de crédito ilimitada. Ele ia lá e pagava. Ele ia lá, selava. Ele ia lá e declarava. E o que ele fizesse, né, foi na reconstrução, para ele poder reconstruir o templo. Tá? Depois de Esdras, né? Então Zorobabel foi quem realmente reconstruiu e levantou o segundo templo, tá? Depois de toda aquela destruição. Então depois vocês vão ver. Então o Senhor está falando: valoriza, assim como eu fiz com Zorobabel, né? Valoriza. Ele ganhou um anel, a palavra diz isso lá em Ageu, ele ganhou um anel para poder fazer a obra, para poder fazer feito, né? Realizar os feitos do Senhor, a grande obra em nome do Senhor. E nós temos mais do que esse anel, gente, né? Quando nós dissemos em nome de Jesus, nós também estamos selando, nós estamos assinando, nós temos essa procuração assinada, legalizada lá no cartório do céu. Tá legalizado para nós. Lá tem um saibão lá que deu para nós, ó. Amanda tem poder e autoridade, tá aqui, né? Para poder falar no meu nome. E quando ela expulsar no meu nome, tem que obedecer. Então ali nós temos poder e autoridade, é um presente tremendo que Deus nos deu. Aleluia!
No versículo 9, também, ele está falando aqui de um assunto sobre adoração. No versículo 9 também está falando sobre adoração. Porque quando o anjo estava ali, né? Quando Miguel estava ali, lutando, guerreando pelo corpo de Moisés, contendendo com o diabo pelo corpo de Moisés, é porque havia uma intenção ali de adoração. Agora que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos a tendência para adorar. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para adorar a Deus. Somente a Deus. E quando nós não adoramos a Deus, nós podemos começar a adorar qualquer coisa. Quando Deus não é o centro da nossa adoração, qualquer coisa vira motivo de adoração para nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter uma postura de adorador. Vamos adorar somente ao Senhor, porque senão nós vamos começar a adorar pessoas, coisas, trabalho, dinheiro, né? E profissão, hobby, lazer, tudo isso pode virar motivo, né? Objeto de adoração para nós, tá? Nós somos levados muito facilmente, nós somos muito frágeis nisso, viu? Precisamos ficar mais fortes, né? Precisamos canalizar essa adoração para Deus. Se a sua adoração não está canalizada para adorar a Deus mais do que qualquer outra coisa, é preciso que você pare e se fortaleça adorando ao Senhor. Nós já vamos estar, eu vou falando, né, os princípios que o Senhor está colocando no coração para a gente poder entrar aqui na palavra. Então aqui nós vemos que quando Moisés morreu, ali aconteceu algo com o corpo de Moisés. E qual era o problema do corpo de Moisés? Se ele fosse achado e ser enterrado, como foi José, como foi Davi, como foi os patriarcas, qual era o problema? É que Moisés, gente, Moisés foi uma figura tão forte para o povo, que com certeza, né, naquele tempo que eles viviam, você viu que eles saíram um pouquinho, já fizeram o bezerro de ouro. Oh, meu Deus do céu. E aí, com certeza, eles iam idolatrar aquele cadáver. Eles iam se afastar mais de Deus. Deus não ia permitir isso. E aqui nós vemos algo incrível. Gente, o anjo escondeu o corpo de Moisés. Houve uma luta, houve resistência. O diabo queria o corpo de Moisés, né, que fosse achado, porque ele queria que o povo idolatrasse. Era plano dele. Ele falou: o povo vai encontrar esse corpo, vai idolatrar e Deus vai se afastar deles, vai tirar a proteção deles e eu vou ganhar todos, vou consumir todos, vou sujar mais, vou causar mais danos, vou destruir mais, né? Era esse o plano dele. Então, lá em Números 21, quando o povo murmurou contra Deus, Deus liberou ali cobras no deserto para picar o povo. Foi liberado cobras, serpentes venenosas, né? Agora, me fala uma coisa, essas cobras caíram do céu ali? Não, essas cobras já estavam ali. Essas cobras sempre moraram ali no deserto, elas sempre habitaram aquela região. Por que antes as cobras não picavam o povo? Porque havia uma proteção sobrenatural em volta do povo. O povo ficou ali e não foi picado por essas cobras. A cobra não olhava e falava: aqui não posso ir, não é meu endereço. Aqui não posso ir, não. Na verdade, no invisível, no sobrenatural, tinha uma proteção realmente. As cobras não chegavam até o povo. Ninguém morreu de picada de cobra. Mas, a partir do momento que o povo murmurou, sentiu saudade de comer cebola, alho no Egito, né? E aí murmurou contra Deus, insistiu na murmuração. Aí aquela cerca de proteção caiu, foi retirada. E aí o que aconteceu? As cobras começaram a picar as pessoas e as pessoas morriam, né? E aí Moisés, ele foi clamar a Deus e falou: Deus, faz alguma coisa, o povo está morrendo, né? Essas cobras estão atacando o povo. E Deus falou: tudo bem, faz uma cruz. Ali Deus já estava introduzindo, gente, Jesus,
Deus estava introduzindo Jesus. Que coisa linda, quando a gente vê, né, Deus fala para eles, faz a cruz de bronze e coloca a serpente na cruz. Ele falou, faz uma cruz de bronze e coloca a serpente na cruz, que a gente vê esse símbolo na medicina até hoje, certo, gente? Tem história, tem ciência, tem tudo, né? E quem olhasse para essa cruz, a serpente, quem olhasse para essa serpente, né, que estava ali no deserto, quando fossem picadas, eles iam ser curados. E eles eram. Quando era picado, eles olhavam para aquela, né, aquela cruz com a serpente lá, a serpente, e eram curados. E aqui já estava falando da obra de cruz. E aqui já estava falando que Jesus seria levantado numa cruz, que ele não ficaria nela, quem ficaria era Satanás. Porque olha só o que acontece. E quando a gente olha para Jesus, nós somos curados. Aleluia. Mas o tempo passou, irmãos, ali pouco tempo, tá? E o que eles começaram a fazer com essa cruz, com a serpente simbolizada ali, eles começaram a idolatrar aquele símbolo. E Deus falou, Moisés, some com essa cruz daqui. Tira essa cruz daqui, desaparece com essa cruz daqui, porque esse povo... É Deus, né? Meu Deus. Deus falando, meu Deus. Essa é a realidade, gente. É a real situação no reino espiritual. Quando essas cobras, que simbolizam que as trevas, o inimigo ataca, é porque há alguma coisa no reino espiritual que deixou de proteger. Alguma proteção caiu. Algum ato nosso, né? Porque aqui você vê que o povo murmurou. A murmuração, a reclamação levou a essa situação aqui, né? Deus não gostou disso, né? Então, a situação assim, a realidade do reino espiritual é essa. Os anjos, eles veem os demônios veem os anjos, e quem não vê somos nós. Eu não vejo o tempo todo, já vi. De vez em quando Deus dá a graça de ver. Vejo anjo, vejo demônio também, tá? Não adianta só ver anjo, porque se a sua visão for aberta, você vai ver os demônios também, tá bom? Mas no reino espiritual, eles vêm o tempo todo, né? Então, quando Satanás viu Moisés subir para o Monte Nebo, ele não sabia, né, que ele ia morrer. Mas ele viu ele subir para o Monte Nebo, ele já está velhinho, está debilitado. Ele viu mover os anjos saindo lá do céu. Ele, opa, está acontecendo alguma coisa, eu vou ficar por aqui, porque ele não é onipresente, né? Lembra que a gente falou disso? Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, então ele tem que ficar num lugar. Ele falou, vou ficar aqui, para ver o que está acontecendo. E aí ele viu que muitos anjos estavam se mobilizando, né? Moisés ia morrer ali, né? E eu acho isso muito tremendo. Quando a gente morre, né? Se está no Senhor, os anjos vêm levar. E é uma realidade, a Bíblia fala isso. E se morre não está no Senhor, os demônios vêm buscar. Tá? Isso está escrito, é uma realidade, é uma verdade, né? Então Satanás, como ele queria que o corpo de Moisés fosse achado para que eles idolatrassem, para que eles pecassem, né? E o anjo literalmente escondeu. Eles tiveram permissão para enterrar. Os anjos do Senhor tiveram a permissão especial para enterrar o corpo de Moisés, para esconder. E como que Satanás não viu? Sabe o que está escrito? Está escrito, depois se você ler lá, né? Está escrito lá em Números 21, tá? Satanás foi ferido de cegueira para não ver. Gente, isso aqui é poderoso. Quando a gente ora, Senhor, fere de cegueira os inimigos, fere, eles não vão ver o que nós estamos fazendo, eles não vão nos enxergar. Eu estou indo para essa batalha, para essa luta, eles não vão ver. Eles são feridos de cegueira. E Satanás, nessa hora, eu sempre, quando eu tô lendo isso daqui, gente, a minha imaginação, imagina-se, eu gosto muito de filme, de ação, né, de coisa sobrenatural, eu gosto muito, então eu fico vendo essa cena, fico vendo aquela luta ali dos anjos com o diabo, e aí ele é ferido de cegueira,
e ele não enxerga e os anjos vai, enterra Moisés, e eu falo, ai, quando eu chegar na glória, essa cena eu quero, eu falo, bota aí, põe aí, Senhor, eu quero ver aquela cena lá, vamos ver, uou, nós vamos glorificar muito a Deus, né, aleluia. Então, o que aconteceu exatamente, nós só vamos ver lá. Aí nós vamos ver de verdade, hein? Uau, já pensou com toda aquela glória, né? No cinema lá celestial do Senhor, né? E saber por que Deus realmente não queria que fosse achado. Mas com certeza esse é um aviso muito forte, real para nós, e fala de adoração no versículo 9. Cuidado com o que você adora. Então só esse você não está vendo nada escrito aqui, mas irmã Alice, não tem nenhuma palavra aqui falando de adoração. Aqui diz com tudo. Nem mesmo Arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Queridos, aqui, por que foi? Então, você tem que procurar o porquê. Por quê? Foi por causa disso. Porque o diabo teve essa luta com o anjo e Satanás, porque o diabo queria que o corpo de Moisés fosse encontrado para ser idolatrado, para que o povo pecasse, para poder ter menos proteção, para se afastar de Deus, e ele fazer a rapa dele, né? A rapa dele, a festa dele. Então foca em adorar a Deus. Que o Senhor esteja, né, hoje os seus olhos se abram e você dê um passo a mais na sua caminhada hoje. Sai de onde você está e dê um passo adiante, né, em adoração a Deus, em não se prostrar a outros deuses, e não se prostre a nada que não é Deus. Direciona a sua adoração só para Deus, em nome de Jesus. Toma posse da autoridade que o Senhor te deu, né? Poder e autoridade foi dada a você e a mim. E no nome de Jesus, que às vezes o anjo, gente, está lá do nosso lado na hora da guerra, da batalha, está lá, falando, fala aí, fala, eu estou aqui guerreando, fala o nome de Jesus, eu não posso, ele está lá, guerreando, esperando, vai, libera a cura no nome de Jesus, vai, eu estou aqui, estou pronto, eu trouxe para você, mas eu só posso derramar se você falar, eu só posso te dar a vitória se você falar, clama no nome do Senhor, vai, clama. Aí você desiste, não clama, não ora, não pede. Meu Deus, e o anjo está lá, né? Ele não pode falar o nome de Jesus. É você que comanda, você que pede para o Senhor liberar, né? No nome de Jesus, dá vitória para o anjo, gente. Ajuda o anjo aí a vencer as batalhas para você. Oh, Deus. Estes, porém, deixa eu ver aqui se eu vou continuar, eu vou parar aqui hoje. Cheguei no 10, corri. Tá, vou falar só do 10, porque no 11 nós vamos entrar em outro assunto. Estes, porém, versículo 10, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto, natural, como brutos sem razão, até mesmo nessas coisas se corrompem. Olha só, no versículo 8, né, que aí ele deu uma parada para poder falar ali da questão do corpo de Moisés, né, ele estava falando do povo lá de Sodoma e Gomorra, falando que eles eram da mesma forma, né, sonhadores, contaminam o próprio corpo, rejeitam a autoridade, difamam os seres celestiais. Aí você pula pro 10, tá? Porque no 9 ele parou para poder falar da adoração. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Olha isso aqui, meu Deus. Esse versículo fala que tipo de pessoa nós somos. Nós nos tornamos sem Deus. Quando nós não temos temor de Deus, quando nós não queremos, nós rejeitamos o ensino do Senhor. Então esse versículo fala isso para nós. Sem Deus, nós somos igualzinho esse daqui, ó, esses homens. Como animais. Animalesco, instintivo, competitivos, carnais. Quando carnais, nós nos tornamos, assim, existe na psicologia, né? Existe uma síndrome, né? Que se chama de presa e predador.
que é o famoso bateu, levou. Você me trata mal, também te trato pior ainda. Se você me fala uma palavra um pouquinho ríspida, ai. Então, isso é um mecanismo primitivo do cérebro. Sabia? Isso é primitivo. Isso é coisa de instinto. É o homem animal que está em você, não é o Espírito de Deus agindo, não. Tá? Então, o que nos torna humanos, o que humaniza a cada um de nós, e que nos torna assim nobres, né? Nós nos tornamos nobres, diferente dos animais, é cada dia a gente buscar ser mais imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Deus, daquele que nos criou a imagem e semelhança dele. Agora, para isso, o que nós precisamos? De fruto. Fruto do quê? Fruto do Espírito. E aonde estão? Quais são? Gálatas 5. Lá tem frutos do Espírito, né? Nós precisamos buscar, porque o fruto do Espírito é que humaniza, que torna a gente humano. Gente, eu lido com pessoas que tem hora que eu penso assim, eu fico analisando. A gente tem bichinho em casa, né? E nós só tínhamos o Bazu e Yurick, e a gente pensa, tem hora, não é possível que eles não pensem. Eles têm um instinto tremendo, né? O animal. O animal sabe quando tá frio, quando vai esfriar. Os pássaros, né? O instinto deles, né? Eles sabem que eles têm que viajar e vai longe, não perde, não tem GPS, gente. Meu Deus, instinto. O animal sabe ter cria, né? Sabe que os passarinhos vêm onde nasceu, vai embora, depois eles voltam no ano seguinte para poder dar mais filhote. E esses filhotes vai vir no outro ano e depois, e aí vai, né? É uma coisa incrível. Então, o instinto, por instinto, você pode bastante coisa. Mas o que te torna humano mesmo é ser a imagem e semelhança de Deus, é o Espírito de Deus, né? E a gente tem que buscar aperfeiçoar isso todo dia. Amém? Então é isso que o Senhor quer falar para nós. O fruto do Espírito é que humaniza todos nós, né? Que a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que desejar a transformação e ser aperfeiçoado todo dia. E é porque é Ele que nos torna parecidos com Deus. Então, o fruto, né? Paz, amor, alegria, paciência, domínio próprio. É um fruto só. Tudo isso num só. Gente, e não é assim... Às vezes é muito difícil falar disso, porque essa carta não está falando para pessoas de fora. Está falando para nós, corpo de Cristo. Está falando para os crentes. Isso é uma palavra para a igreja. Então, lembra no começo, a gente começou falando, né? Das coisas que iam faltar no fim dos tempos. Depois falamos um pouquinho sobre o engano, sobre o ensino do engano, né? Falamos sobre isso. Mas esse é um assunto muito delicado, porque mexe muito com o nosso interior. É uma palavra muito forte, essa palavra que nós ministramos hoje. Né? Até agora, né? Na verdade, mas hoje, quando a gente sai um pouquinho aqui da terra e vai para essa atmosfera, que é um nível acima, e a gente vê que a gente tem toda essa influência, né, gente? Porque tem a influência, mas o que deve comandar o nosso interior é o Espírito Santo. Sem isso, sem o fruto do Espírito, agindo pelo instinto, aqui está falando isso, é isso que é forte. Está falando lá dos moradores de Sodoma e Gomorra, como que eles eram. Quando chega ali no 10, fala, ó, é assim que a gente é. É terrível. Ah, talvez até agora você leu ali Sodoma e Gomorra. Ai, nossa, como eles eram, hein? Pervertidos, como eles eram rebeldes, como eles eram distanciados de Deus, como eles eram, né, anti-Deus. Como esse povo conseguiu chegar nesse nível. Chegou porque não adorou a Deus. Chegou porque não cuidou da vida espiritual com Deus. E a gente chega também se a gente não cuidar. Então é essa palavra. Cuida da sua vida. Cuida do fruto do Espírito. Busque ter. Foge, né? Busca conhecer. Mergulhe na palavra, no conhecimento. Não vai só, você lê só a Bíblia, você não vai entender. Às vezes você precisa de uns amparos, né? Você precisa estar amparado pela ciência, pela história.
você para poder entender melhor o que está falando. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos pegar esse tesouro, porque hoje o Senhor entregou muita coisa preciosa para nós. O Senhor veio aqui refrescar nossa memória para poder dizer que nós temos poder e autoridade, nós temos o sangue do Senhor, nós temos o nome do Senhor, nós temos tanta coisa poderosa para poder destruir. O Senhor veio nos ensinar que existe coisa muito maligna por aí, existe, e sem o Espírito Santo nós nos tornamos igual. Depois vocês leem assim mais corrido esses versículos, né? 6, 7, 8, 9. O 9 lembra da adoração. Parece que não está ali, mas está. Ali é todo um ato. O Senhor está ensinando sobre adoração. E vai no 10 e fala: Senhor, eu sou igual. Eu sou igual. É terrível. Se você olhar essa foto, você vai falar: meu Deus, como são deformados. Como são, tá impuro, tá sujo. Mas esse retrato, pode ser um retrato que, se o Senhor tira hoje, pode ser nosso, se a gente não cuidar da nossa vida espiritual. Eu não quero. Você quer? Eu não quero. Então vamos, né, orar nessa hora. Vamos nos colocar diante do Senhor. Ah, Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Ouvimos a Tua palavra. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, se uma foto for batida hoje, Senhor, for tomada uma imagem de nós, Senhor, no reino espiritual, Senhor, naquele lugar que nós não vemos, Senhor, mas os demônios vêm, os anjos do Senhor vêm. Como é que nós estamos, Senhor? Senhor, passa em revista o Teu exército, Pai. Vem olhar dentro de nós e todo o caminho mau que não é do Teu agrado. Vem endireitar as nossas veredas. Vem, Senhor, nos ajudar. Senhor, endireita o caminho na nossa vida. Deus, fala conosco. Fala conosco todos os dias. Oh, Deus, muito obrigada pela autoridade, pelo poder e autoridade que o Senhor nos deu, pela ordem que o Senhor nos deu, Senhor, de usar, pela licença que o Senhor nos concedeu, como concedeu a Zorobabel, Senhor, para a reconstrução do templo, para a construção, ó Deus amado, daquela obra, em nome do Senhor. O Senhor concedeu a ele o anel de selar, o anel do rei, com autoridade, e ele pôde realizar a obra. Pai, o Senhor nos concedeu o nome de Jesus. Ó Deus, nos conscientiza na hora da luta, Deus amado, que nós clamamos para que o Senhor envie anjos, e o Senhor já enviou 2, 3, 4, 5, 10, e Senhor, eles tiveram que voltar porque a gente não clama no nome de Jesus. Perdemos tantas lutas, tantas guerras, Senhor, num só dia. Mas, Senhor, faz isso ser forte em nós, Pai. Nos fortalece nessa marca da identidade, Senhor, que o Senhor colocou na nossa vida. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Oh, Deus amado, como nós cantamos hoje, Senhor, que a Tua glória, as cores da glória do Senhor no nosso interior. Desde o começo desse culto, o Senhor está falando, Senhor, do nosso interior, Deus. Oh, Deus amado, o Senhor quer curar nosso coração, o Senhor quer nos libertar, Pai. Em nome de Jesus, vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, move o Teu Espírito, e nós queremos produzir fruto do Espírito, Pai. Nós queremos crescer nisso, nós não queremos ser como essa geração, como este povo ali de Sodoma e Gomorra, Senhor, que estava igual àqueles demônios, Senhor, e nós não queremos estar igual a eles, ó Pai. A condição espiritual deles era muito ruim, eram mortos, veio juízo, não se arrependeram, mas nós sabemos que o Teu juízo vem para os da Sua casa em primeiro lugar, e nós queremos estar, Senhor, na posição de obediência, na posição, Senhor, de coração puro, de mente inclinada a Te obedecer, ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, opere em nós o Teu querer. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela palavra. E nós agradecemos pela unção
E nós agradecemos ao Senhor pela tua presença e glorificamos o teu nome. Obrigada, Deus. Continua movendo na nossa vida, Pai. Trabalha em nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.